simplificar a vida das pessoas com soluções digitais, inovadoras e seguras. Este é o propósito da Altas Network. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Altasnet. Estou como o host aqui desse evento, sou Ezequiel Ribeiro. Como presidente da Sucesso, nós temos uma parceria aqui com a Altas, e nesses episódios de 2025, eu estou conduzindo aqui um bate-papo com diversos executivos, heads, líderes de TI, sempre com a visão de trazer a estratégia por trás dos desafios. Então fiquem atentos aí que os próximos episódios a gente vai estar sempre com essa tônica. E nesse episódio nós temos um convidado mega especial. Nós estamos numa sequência falando de health, falando de saúde, e eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo Luiz Cruz. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo, Luiz. Obrigado, é um prazer, Ezequiel, estar aqui com você. Essa oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre a área de saúde, evolução, segurança, um pouquinho do que está acontecendo. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Muito bom. E o Luiz, ele está como superintendente de TI na Unimed BH. O Luiz tem uma carreira robusta, tendo passado na Oncoclínicas, tendo passado em outros segmentos como Patrus, Hermes Pardini, e agora nesta posição na Unimed BH, ele está responsável pela infraestrutura, segurança, governança de dados, inovação em um ecossistema extremamente robusto nessa área hospitalar. E o Luiz tem experiência em informação, inovação, transformação digital, e vai ser um bate-papo muito bacana aqui, um aprendizado para mim, para os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez aqui pela participação conosco, Luiz. O episódio, então, de hoje, nós estamos falando de desafios da transformação digital nesse segmento tão atacado, tão apertado sobre várias óticas de regulação, de governo, e que é tão necessário, é tão básico nas nossas vidas, que é esse mundo da saúde, né? E já indo, Luiz, para uma sequência nossa aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é a operação da Unimed BH, onde que ela atua, quantas unidades tem, como é que é os seus clientes, qual que é o modelo de negócio. Vamos dar uma contextualizada aqui para os nossos ouvintes, para pavimentar o tamanho do pepino que você tá gerenciando ali nessa operação? Vamos lá. É muito legal, porque essa pauta, né, esse bate-papo que nós vamos fazer aqui, eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Transformação digital, né, na área de saúde. Mas eu vou falar um pouco aqui da Unimed. Hoje a Unimed, ela atua, né, aqui em Belo Horizonte, a Unimed Belo Horizonte, em alguns municípios, né, aqui de Minas. Hoje nós estamos com 1.560.000 e poucas vidas, tá? Nós temos 4 hospitais próprios, estamos construindo mais um, que é o Hospital de Contagem. Compramos um lote em Nova Lima. Temos hoje prestadores, né, porque somente os nossos hospitais a gente não tem capacidade para atender todos os clientes. Então temos os principais prestadores aqui em Belo Horizonte, laboratórios, né? E hoje a Unimed BH ela é referência, né, em todas as Unimeds do Brasil. Então assim, a gente tem uma referência tanto em faturamento como número de pacientes, e cada dia procurando inovar, né? A gente tem alguns prêmios de inovação. Eu recebo muitas Unimeds para ver o que a gente está fazendo. É engraçado que alguns fornecedores que eu converso falam: poxa, a Unimed lá de Porto Alegre está esperando para ver o que vocês estão fazendo aqui para poder fechar lá. Então acaba que a gente é uma referência para as Unimeds do Brasil. Legal, legal. E como presidente da Sucesso, até corroborando com o que você está falando, não é só para as Unimeds, não. O que a gente observa? Vocês são referência para o mundo da saúde aqui no Brasil, quiçá para a América Latina, né?
a gente vê os projetos que vocês estão conduzindo, quanto que vocês estão na vanguarda de inteligência artificial, nós vamos falar um pouquinho disso. Então, lá na Sucesso, a gente tem essa procura e a Unimed ela é tida como referência mesmo, né? E o Luiz está sendo zeloso para falar do porte da Unimed, porque com mais de 1,5 milhão de clientes, com toda essa abrangência territorial, né? Com toda essa representatividade, pessoal, hoje no Brasil, a Unimed possivelmente tenha os maiores prêmios em diversos segmentos, tanto na lida da saúde e também na tecnologia. Então, o dia a dia do Luiz, com certeza, deve ser muito divertido, né, Luiz? Eu falo que a operação ela é bem crítica, né? Eu chego com a equipe e falo da responsabilidade que a gente tem, né? Hoje não é só a responsabilidade da Unimed ali, da rede própria, é a responsabilidade de quando você chega num laboratório para fazer um exame, carteirinha não passa, a gente está impactando o cliente ali na ponta, o cliente ele foi no hospital que é prestador, tentou passar a carteirinha, não passou, tem o app, às vezes o cliente quer marcar uma consulta no consultório de um médico, ele não consegue, então a responsabilidade é muito grande, é uma operação 24/7, né? É uma operação muito grande. Hoje a gente tem uma equipe de quase 500 pessoas, né? Então eu falo muito do dia a dia nosso e, né, o Ezequiel, a questão que a gente trata ali com vida, né? Além de vida, tem o médico que está ali cobrando. Hoje a gente tem mais ou menos 5.300 prestadores, né? Que são os cooperados. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, é uma operação muito forte, né? E eu falo que, além de ser essa operação, eu vou ser repetitivo, é a questão de ter vida na ponta, é o cuidado que a gente tem que ter com os nossos clientes. Então, é uma responsabilidade grande, a gente tem que ter uma equipe boa, uma equipe que se dedica muito, né? Que ela tem que estar de coração aberto, ela tem que entender a importância daquela operação, porque a gente precisa estar dedicado e sempre preocupado em ter uma operação ativa 24/7. E a gente enxerga isso, assim, a gente percebe que essa lida com a saúde, eu sempre faço um polo, que a gente tem dois momentos importantes, assim, né? No nascimento e depois em alguns eventos, né? Para cuidar da beleza, para fazer algum tipo de cirurgia estética. Fora isso, a clareza que eu tenho é que os momentos em que a gente recorre a uma estrutura de saúde como essa, certamente não é o melhor momento da vida de um pai, de uma mãe, de alguém familiar, né? Eu entendo que tem todo esse zelo, todo esse cuidado, e mais uma vez, né, é só a gente olhar aqui para os nossos ouvintes, aqui na nossa região de Minas Gerais, quais são, talvez, as famílias ou as empresas que não usufruem de um serviço de Unimed e principalmente dessa abrangência da Unimed BH. Então, vocês impactam a vida, sim, da população aqui da região de Minas Gerais de forma extremamente importante, né? E a gente enxerga essa responsabilidade, o zelo com que as coisas estão sendo feitas, né? Muito bom. Nessa linha que nós estamos falando, Luiz, sobre a relevância, sobre a importância, sobre como que essa questão da saúde impacta, eu quero ir para uma questão sobre as questões regulatórias, né? Então, nesse ambiente que vocês são extremamente regulados, em uma época em que crimes cibernéticos eles aumentam na ordem ali de 2.000% ao ano, né? Eu gostaria que você falasse sobre essa visão e os desafios em cibersegurança no setor da saúde, né? Eu entendo que vocês se ocupam muito com essa questão do dado, tem todo um arcabouço que envolve a questão da própria sigilo, dependendo do tipo de paciente. Então, como é que vocês estão lidando com essa questão de cibersegurança numa operação tão robusta, né? E aí, lembrando aqui os nossos ouvintes, nós estamos falando de mais de 1,5 milhão de clientes, um ecossistema onde eles têm plano de saúde junto com unidades próprias, junto com uma rede de prestadores
de dar inveja, né, com laboratórios, outros hospitais, né? Então eu entendo que vocês estão no centro de uma visão e talvez até com carimbo de ataque, assim, de altíssimo nível, né? Como é que vocês estão lidando com essa questão dessa estrutura e desse ambiente de segurança lá na Unimed? Vamos lá. E só corroborando aqui, sem falar que com o nosso patrocinador, que é a Altasnet, temos ali uma parceria de segurança ali com vocês, né? Vamos lá. Esse é um tema bem crítico para todo mundo, né? É um tema crítico para a área de saúde. A gente vê o que vem acontecendo aí de alguns anos para cá. Às vezes, eu fico até um pouco chateado, né? Porque é uma área crítica, igual a gente falou, e ter ainda ataques, né, na área de saúde. O que a gente faz? Hoje eu tenho uma pauta com a diretoria, onde eu levo sempre a necessidade de investimento. A gente nunca está seguro, a gente sabe disso. Todas as empresas, né, podem ser atacadas, né? A gente tenta cada dia mais investir na área de saúde, na área de segurança. Como? Trazendo parceria com fornecedores, vendo o que está sendo utilizado no mercado, né? Estava até conversando com a Carol da Altasnet, falando o seguinte: a gente sempre tem que investir em segurança. Não adianta, toda empresa, você vê banco, a área de saúde é a mesma coisa. Temos que investir, temos que trazer parceiros estratégicos. Eu falo muito isso com a equipe. Não adianta a gente ficar ali naquele silo fechado. Vamos ver o que está acontecendo no mercado, vamos ver as melhores soluções, o que tem de novo, vamos nos cercar de parceiros para poder evitar, para poder dificultar. Por quê? Porque ninguém está seguro 100%. Não adianta você chegar para o board da empresa e falar que a gente está 100% seguro, porque não estamos. Mas eu falo o seguinte: o que nós podemos fazer para dificultar esses ataques? Então, essa pauta, para mim, né, ela é number one. É uma pauta que está ali na minha agenda como número 1. Tá? Por quê? Porque nós temos sempre que estar olhando o que está acontecendo lá fora. Pra você ter ideia, o nível de maturidade hoje a gente preocupa bastante, né? Eu falo, a nossa equipe de segurança, ela sempre está olhando, né, para o que está acontecendo. Eu tenho conversado com o nosso CISO o tempo todo para ver o que precisa mais, o que a gente tem que fazer, qual que é a estratégia nossa, né? A gente tem vários projetos de segurança, desde o ano passado para 2025, vários projetos de segurança acontecendo, né? Mas é uma pauta que realmente me deixa bem preocupado. Eu acho que é a preocupação de todo CIO, todo CTO, que seja liderança de TI, né, de tecnologia. Por quê? Porque cada dia mais eu falo que é uma guerra, né? Tem o atacante e tem a defesa. Então, você está sendo atacado o tempo todo e você tem que estar preparado ali para defender. Então, assim, tem que estar na pauta do conselho. Isso não é eu falo que isso não é uma pauta só de tecnologia, isso é uma pauta corporativa. Né? Isso é muito legal, isso é muito importante. Então, é assim que a gente tem tratado dentro da Unimed. Que legal, que legal. E quando a gente olha esse espectro de segurança, né, a Altasnet vem falando muito e a Altas tem diversas soluções do que eles chamam de superfície de ataque, mas olhando também para os clusters de problemas voltados para essa questão de segurança, a gente sempre observa que a gente tem dois grandes pilares: a questão comportamental, a questão cultural, a questão do usuário, né, das soluções, versus as tecnologias que estão a favor aí para proteger essa turma. Como é que você enxerga ali essa dosagem, né? Vocês fazem algum programa interno de conscientização, de cultura? Você já explicitou aqui que vocês têm investido muito em tecnologia, que eu acho extremamente importante, mas fala um pouquinho dessa dualidade, né?
entre a parte comportamental do ser humano versus também as soluções que estrategicamente vocês têm se ocupado? Vamos lá, é o que eu falei. Segurança não é uma pauta só de tecnologia, é uma pauta corporativa. Então, por que eu falo isso? Quando você começa a fazer engenharia social, você começa a ver que às vezes o cara ali ele coloca a senha dele pregada no monitor, né? Ele passa a senha dele para o amigo que está do lado dele. Então, como evitar isso? É com políticas, né? Você levando treinamento para a ponta, mostrando para ele a importância, porque o usuário, às vezes ele acha que aquilo é besteira. Então, como que você começa a levar, conscientizar ele do tanto que é importante a senha dele da empresa? Mostrando para ele o seguinte, que isso na vida pessoal, ele passa a senha dele de e-mail ou a senha de cartão de crédito para o amigo do lado. Legal. Ele não faz isso. Né? É verdade. Então, você começa a mostrar a importância dele utilizar uma senha de sistema, o crachar dele, o Ezequiel. Às vezes, o crachar dele abre uma porta que vai dar no bloco cirúrgico. Sim. Olha a importância disso. Então, você tem que começar a conscientizar o usuário que ele não pode deixar o crachá jogado na mesa, ele não pode deixar a senha dele ali, porque a pessoa vai ter acesso a um como é que fala? Um prontuário de um paciente. Aquele prontuário pode vazar. Então, assim, é conscientizar, né, o nosso usuário. Então, a gente vem com tecnologia, com sistemas, para poder ajudar, mas também com conscientização do usuário. Né? Legal. Então, a gente tem feito esse programa dentro de casa, sempre colocando banners, né, avisos em elevador, nas nossas telas que a gente tem dentro dos hospitais, falando da importância da segurança. Então, a gente tem feito essa conscientização com o usuário também. Né? Que legal, que legal, que legal, muito bom. Aterrissando um pouco, então, nós falamos da visão de atuação da Unimed, contextualizamos aqui essa questão de segurança. Eu quero descer um pouquinho nessa visão de helicóptero, né, aterrissando aqui sobre essa atuação da Unimed BH. Atualmente, dá um contexto para a gente assim, de quais são esses desafios em tecnologia, porque daqui a pouco eu vou te encaminhar para o que eu sei que você é especialista, né, que é a estratégia dessa transformação digital. Mas atualmente, quando você olha assim, mobilidade com o app premiado que vocês têm, soluções internas, como dá uma pavimentada aqui sobre qual que é o terreno em que vocês estão atuando, pensando nessa questão de sabores e torres de tecnologia lá na operação? Hoje a gente tem feito muita entrega para fora, né? É o forte da Unimed. O quê? Você colocou muito bem, o app. Né? A gente, por trás disso, a gente tem que ter uma base muito forte, né? A gente tem que ter uma segurança muito forte, a gente tem que ter testes muito fortes. Então, a gente hoje, para você ter ideia, a gente tem em torno aí de mais ou menos, em 2025, 60 projetos. Uau. Então, quando chega os fornecedores, os fabricantes para conversar com a gente, eu mostro para eles a estratégia. Isso. E eu falo o seguinte, olha aqui, o que você pode nos ajudar? Né? Estava conversando com a Carol lá embaixo e falando com ela o seguinte, a ideia hoje da Unimed é deixar de fazer dentro de casa e utilizar mais esses parceiros. De que forma? Não só chegando e fechando contratos, mas mostrando para a gente o que está acontecendo no mercado. Uhum. O que eu posso fazer sem ter que usar a equipe e pensar mais estratégico. Eu não quero estar ali no dia a dia. Eu acho que o dia a dia ele tem que andar sozinho. Ele tem que estar funcionando. Então, eu quero utilizar esses parceiros fabricantes para olhar estrategicamente, né? Pensando no futuro. Eu não posso mais
não só a Unimed, mas qualquer empresa, né? Você está aí na SES, CIO, né? Que está à frente de empresas, a gente sabe disso, a gente tem que pensar estratégia, por quê? Porque senão o concorrente vem e faz. Então, eu tenho falado muito isso com a equipe. A TI ela tem que deixar de ser TI e ser tecnologia. Né? A gente teve essa virada de chave, né? Pensar em tecnologia, estar próximo do negócio, né? E a operação ela tem que andar. Eu não posso preocupar com a operação. Eu tenho que pensar em tecnologia. Que legal, que legal. E é isso mesmo, né? Ou seja, para nós que somos estrategistas, quanto mais colados com as questões de negócio, com como que o negócio está sendo tracionado e principalmente nessa visão, né? O que que o cliente, como que eu impacto no cliente? Porque acho que o que é disruptivo é quando a gente impacta lá na ponta. Na ponta. Seja aquela solução na área de compra, seja a solução como essa do app de vocês, que é extremamente premiado. Eu sou cliente Unimed e adoro, faço tudo por ali. Né? Marco consulta, resultado, ou seja, falta só me mandar café lá em casa. E eu falo que é o valor, né? Qual que é o valor que você está entregando na ponta? Exato. Né? E aí eu quero explorar uma outra questão que eu sei que vocês também são muito fortes. Existe uma visão nesse mundo da saúde sobre telemedicina, existe também uma visão sobre a inteligência e automação dentro das instalações hospitalares. Fala um pouquinho para a turma aqui, óbvio, né, dentro das questões de segurança e compliance, como é que vocês estão lidando com isso? A telemedicina versus o que isso já representa de realidade, né, na operação de vocês. E aí as duas coisas, que é a curiosidade aqui, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes têm, para a parte de telemedicina e a inteligência de hospitalar e por aí vai. Vamos lá, telemedicina. Quem imaginava em fazer consulta antes da pandemia pelo computador? Até a regulação não nos permitia, né, Luiz? Exatamente. Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes você está com uma febre, você está com um mal-estar. O que você fazia? Você ia no hospital. O hospital, você chega lá, o PA está cheio. Legal. Não tem jeito, ele está lotado. Então, o que hoje facilita? Usa a telemedicina. O médico ali, ele pode te ajudar. Às vezes você está com uma febre, não tem necessidade de você ir no PA, ele vai te ajudar, vai te passar o melhor tratamento, evitando que você vá ao PA. Né? Quem tem que ir ao PA é quem realmente está precisando. Uhum. Então, a telemedicina ela veio, né, ela tem uma inteligência ali, e a gente, né, todo mundo sabe que o médico ele te faz a primeira triagem, o primeiro tratamento através da telemedicina. E ali a gente tem uma inteligência por trás, que isso já é antigo, de fazer a liberação de exames, a gente libera hoje através de inteligência, 95%, 97% das nossas autorizações, elas demoram 2, 3 segundos. Impressionante mesmo. Quando o médico, a experiência que eu tenho, o médico termina de fazer alguma coisa, dá alguns segundos, já chega no nosso celular. É muito exatamente. bacana. Então, teve um dia, eu vou até contar um caso pessoal, minha esposa, ela me ligou e falou assim, eu tô com um mal-estar, eu vou no hospital. Eu falei, não, marca um exame com o médico pelo aplicativo. Ela marcou, o médico passou receita para ela até me mandou para eu poder ir na farmácia, e ela não saiu de casa. Então a gente tem que quebrar essas barreiras. Sim. O mundo ele está mudando. A gente tem que quebrar porque a gente evita. Às vezes você vai no hospital, você está com uma febre, você foi no hospital, você vai pegar uma outra doença porque você está exposto indo no hospital. Uhum. Então eu acho não. Né? Eu vejo que o mundo está mudando, nós precisamos mudar também os nossos conceitos. A área de saúde, pessoal,
ela vem passando por um momento que a saúde suplementar está ficando cara. A gente vê o SUS, o que está acontecendo, a gente vê o resultado. Se você for, né, tem várias empresas com capital aberto, elas estão passando por um momento que a saúde suplementar está ficando cara. Se a gente utilizar ela de uma forma, vamos dizer assim, a gente não ter consciência que a gente está gastando muito, a gente prejudica os planos de saúde, os hospitais, e isso fica muito caro. Então, quando a gente fala de telemedicina, a telemedicina ela veio para facilitar, ela nos dá comodidade que você pode usar de dentro da sua casa sem sair de casa. Eu acho isso. Eu sou usuário, minha família, as empresas que a gente tem é cliente. Isso que você está falando é exatamente o que a gente experiencia. Consulta, e tem um negócio muito legal que toda a parte de receituário também, vocês fazem ali, é uma solução completa, né? E Você já faz a consulta já e chega na farmácia, já está lá o cara autorizado e tal. Então, autorizado. assim, tá bonito de ver, né? Isso aí. Parabéns também né, por esse tipo de solução aí que vocês têm trazido. E você usou um termo muito bacana, Luiz, da gente explorar aqui. Às vezes o nosso ouvinte ele não tem essa clareza ou essa visão do que você falou agora há pouco, que é o tanto que o mundo da saúde é regulado, é auditado, é pressionado por governo, por instituições, e que a gente entende que esse tipo de regulação ele é importante por um lado, mas ele onera e ele pesa as instituições por outro, né? Eu conheço desse tipo de pressão, onde até o rol, até onde o tipo de interação médica, o tipo de medicamento que é exigido, chega nesse nível, né? E eu quero entrar num ponto que é, num segmento tão regulado, né, que é tão pressionado sobre essas questões regulatórias, o que isso afeta? Até onde isso tem afetado essa parte de segurança dentro da operação da Unimed? Essa regulação extrema traz a necessidade de algum arcabouço diferente? O que essa regulação acaba pressionando vocês? Vamos lá. A Unimed é uma cooperativa que ela investe muito em tecnologia. Por quê? Porque ela acredita que a tecnologia vai ajudar a levar para um outro patamar. De que forma? É o que eu falei. O custo ele vem subindo muito. E aí, por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem uma dificuldade. Os dados, ele é do paciente. Né? E aí, o que acontece? Imagina, Ezequiel, se a gente tivesse a mesma regulamentação que tem com o banco. Hoje o banco é top-down. Né? Teve o Pix, todo mundo estava preparado para utilizar. No outro dia que eu falo, eu tô assim, estava todo mundo, todos os bancos ali. Né? Os dados, eles são distribuídos para todos os bancos. Né? A área de saúde ela tem uma dificuldade muito grande. A área de saúde, às vezes você vai eu fui num hospital, num médico, ele pede lá alguns exames. Cara, se eu for em outro médico, ele vai pedir os mesmos exames. Porque o dado é do paciente, né? Não tem um local onde você pode ir lá e falar, isso aqui já está disponível. Já está disponível, não tem necessidade. Então, a área de saúde ela vem passando por isso. Então, a minha visão é o seguinte, se não tiver em 5 anos, tem gente que fala aí em 10, eu já acho que é 5 anos. Se não tiver uma regularização para ajudar na área de saúde, a gente vai passar por um momento muito difícil. Eu não estou falando a Unimed, não, eu estou falando todas. O sistema de saúde. O sistema de saúde. Por quê? Porque é muito caro, né? A gente vê aí que todas as empresas, o que elas estão fazendo? Elas estão se consolidando. Né? A gente vê o mercado.
Compras, aquisições, grandes grupos, né? Hermes Pardini, Fleury, Redditor, com você vê, o mercado está aí, não é o Luiz que está falando, a gente vê o que está acontecendo. Então, eu acho que precisa acontecer uma consolidação aí, vir de cima para baixo, não sei se é o governo, ou o que tem que acontecer, mas a gente precisa se preparar e até se conscientizar, né? Eu, particularmente, estou na área de saúde já tem 15 anos. Então, antes de fazer qualquer tipo de exame, eu tento avaliar se eu tenho ali em casa, igual essa semana, eu machuquei. Aí o médico virou e falou assim, você tem que fazer um raio-x. Aí eu perguntei para ele, tem que fazer o raio-x mesmo? Ele, tem. Falei, então vamos fazer o raio-x. Então é ter uma conscientização até do próprio usuário, porque aquilo ali vai no bolso dele. Não está saindo do plano de saúde, está saindo do bolso dele também. E eu vejo que vocês já começam a fazer isso, né? Dar um peso para o uso, já cobrar, monetizar. Eu acho que já tem uma engenharia ali que eu vejo que vocês estão fazendo. A gente tenta conscientizar. Eu vejo vários laboratórios também. Quando você você pega seu resultado de exame, você vê que o laboratório ele mostra ali os últimos exames. Lá embaixo tem lá quanto que você fez, né? O resultado, aí você começa a comparar. Então, eu acho que já existe uma conscientização, e eu não estou falando aqui da Unimed, eu estou falando da minha visão, né, como usuário, que eu já vejo que já tem uma mudança de atitude, né, e depende muito do usuário também. Né? Legal. Você usou um termo ali que virou um bicho-papão no mercado por um tempo. Eu entendo que depois teve uma absorção que foi a chegada da LGPD aqui no Brasil. E eu vejo que empresas sérias, empresas com o tipo de regulação que vocês têm, acaba sendo também impactada naquela pergunta minha sobre regulação também pela LGPD, né? Passado esse alvoroço todo de mercado, de criar estruturas, criar equipe, criar sistema, blá, 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 como é que é a realidade hoje da Unimed na lida com essa questão que você próprio mencionou ali, que acaba pressionando, que é a LGPD? A LGPD, ela teve lá aquele momento, mas a Unimed ela preocupa muito. Não é todo mundo, né, que... Teve algumas pessoas que, o que vai ser LGPD, o que vai acontecer? Mas dentro da Unimed, a gente tem uma preocupação muito grande de regularização, de andar corretamente. E de que forma que a gente usa isso? A gente tem, né, alguns fornecedores que nos apoiam tanto em tecnologia como juridicamente, ali nos assessoria, nos ajudando a andar dentro do que a lei ela pratica, né? Ela regulariza. Então eu vejo, né, que tem uma importância muito grande, né? Empresas grandes elas têm que se preocupar, as pequenas eu também tenho que estar com essa preocupação, porque eu acho que ajuda no que eu falei há pouco tempo atrás, de regularizar, né? A gente ter um norte, para não ficar todo mundo dando tiro para um vai para o norte, outro vai para o sul. Então, eu acho que dentro da Unimed a gente tem essa preocupação, todo o nosso paciente, todo o nosso cliente, ele tem lá que aceitar, a gente... Né, termo, né, de aceitação. E a gente cuida muito bem dos dados. Hoje a gente tem troca de informação com os nossos prestadores, a gente é responsável pelos dados dos nossos pacientes, né? Então, assim, a área de saúde é crítico, né? São dados sensíveis. Eu sempre falo, imagina se vaza uma informação de um paciente, assim, a criticidade daquele dado vazado. Então, a gente tem um cuidado muito grande, né, com aquelas informações, né? Então, a gente tenta o tempo todo andar dentro da lei, né,
da forma mais correta possível, dentro de um cuidado com a informação, porque a gente sabe, a gente tem uma consciência que são dados muito sensíveis. Legal, legal, muito bom. Para você que está aqui nos acompanhando neste episódio, se esse bate-papo faz sentido para você, para os seus colaboradores, para a sua família, compartilhe, curta aqui o nosso canal e fique atento nos próximos episódios que nós estamos seguindo aqui nessa linha. Luiz, vindo um pouquinho mais para esse plano aqui de negócio, que eu vou explorar um pouquinho essa sua veia de inovação, estrategista, para dar sequência nessa visão aqui. Como é que está o momento hoje da Unimed? Você próprio disse bem há pouco sobre essa questão de consolidação, aquisição dentro do mercado da saúde. Hoje, como é que está a linha estratégica da Unimed? Adquirir, expandir para outros territórios, até porque isso reverbera na sua atuação, né? Na estrutura que você já pilota. Como é que está esse momento de negócio aí da operação? A gente sabe, né, o Ezequiel, a gente que estar dentro da Unimed, né, eu acho que não é todo mundo que conhece, mas a Unimed BH, ela vem crescendo, né? Se a gente pega ali a curva de crescimento de vidas, você vê que ela vem crescendo. Mas a Unimed, as Unimeds, elas têm aí seu campo de atuação, né? Tem, né, Unimed Belo Horizonte, Unimed Porto Alegre, tem as Unimed, né, de São Paulo. A gente tem feito muito, a gente tem uma preocupação muito grande com os nossos clientes, os nossos pacientes, tanto que a gente está aí construindo um hospital em Contagem, que a gente vai ter mais de 200 leitos, agora de cabeça eu não sei a quantidade, mas para quê? Para poder atender melhor os nossos pacientes, né? A gente já tem 4 hospitais grandes, a gente tem o hospital da Contorno, a gente... então a gente tem uma preocupação muito grande, a estratégia da Unimed é sempre atender da melhor forma os nossos pacientes. Então a gente preocupa de ter a rede própria e os melhores prestadores em Belo Horizonte. Para quê? Para ter essa facilidade, né, de atendimento. Então a nossa estratégia é sempre cuidar de vidas, atender da melhor forma e ter uma qualidade de atendimento ali rápida, né, e aquela questão, não adianta você também atender rápido, mas você tem que ter uma qualidade eficiente e boa. Então a preocupação da Unimed é essa, atender vidas com a melhor qualidade, né, com os nossos pacientes. Legal, legal, muito bom. Deixa eu entrar nesse momento que vários executivos, várias pessoas acabam nos pedindo, que é o momento dica, que é o momento de troca de experiência, né? Alguns profissionais que de repente estão começando a trilhar esse caminho, que é o seguinte: muita gente conhece, já é bastante difundido, os estilos de golpes no mundo de finanças, né? No mundo bancário é fácil a turma identificar alguma pegadinha, alguma conta falsa, um e-mail malicioso pedindo dados bancários, e aí isso está claro, assim, já está até marcado aí no inconsciente cultural nosso. O que não é verdade nesse mundo da saúde. Acaba que são coisas muito específicas, né? Uma engenharia social, alguém ligando, né, passando-se por algum prestador de serviço, num momento de extrema dor ali daquela família. Você próprio mencionou isso e eu conheço dessa realidade. Fala um pouquinho para a gente assim, dessa vivência nesse mundo da saúde. O que mais já te impactou assim, de criatividade desses bandidos cibernéticos ali, ou até fisicamente mesmo, né, na questão da engenharia social?
E nessa linha o que você sugere para o nosso ouvinte para ele não cair nesse tipo de armadilha? Vamos lá, boa pergunta. E enquanto você estava fazendo a pergunta, eu estava pensando aqui, é no momento que a pessoa, o paciente, ela está ali no bloco, ou ela está no quarto, ela recebe uma ligação, né, a família, né, recebe uma ligação falando que tem uma conta do hospital que ela tem que pagar. Isso é comum, É Luiz? comum, É comum. né? E sempre cai para a TI investigar ali, ó, o paciente, como que saiu aquela informação que aquele paciente ele está internado, né? Então, boleto, né? Pagamento de Boleto. boleto E deve ser, acontece. talvez seja as primeiras contas que todo mundo garante que não deixa de fora, né? Afinal de contas, saúde. E é muito engraçado que eu, particularmente, eu recebo ligação todo dia, né? E teve um dia que, aí eu vou contar, saindo um pouco aqui do nosso roteiro, eu falei com a minha esposa, eu estava dentro do carro, falei com a minha esposa, eu vou deixar aqui para ver até onde esse cara vai. Cara, e falou todas as minhas informações, CPF, identidade, a única coisa, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, a única coisa que ele errou foi o meu endereço. Mas hoje em dia acaba que a gente tem muitas informações nossas aí, a gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente, antes de fazer qualquer pagamento, confirmar se aquelas informações, ligar de volta, né? Mas a gente ali na Unimed, a gente vê muita tentativa de fraude, boleto e essa questão que não acontece só na Unimed, né? Eu vejo que acontece em todos os hospitais, que essa questão, quando a pessoa está internada, tem a ligação de você tem que pagar para a pessoa fazer a cirurgia, e não tem nada disso, entendeu? Acaba sendo uma mescla, então, né, Luiz? Ou seja, de algo tecnológico versus uma engenharia social bem elaborada. O que é terrível, né? No momento de dor, no momento de sofrimento, ainda tem que passar por um tipo de situação dessa. Então, a palavra de ordem é zelo, é checar. Não é sair tomando decisões, falar, tá bom, me dá um tempo, deixa eu ir lá, confirmar, ligar e ser mais cauteloso. Ser mais cauteloso, é isso mesmo, cara. Legal, legal. Eu quero ir agora para uma área que é um desafio para todos os segmentos, para todas as empresas, que é a questão da força de trabalho, que é a questão da equipe. E você mesmo mencionou que na sua operação você deve ter perto de 500 pessoas, né? O que é algo assim fora da curva para várias empresas aqui do Brasil e de diversos segmentos. E eu quero falar dessa coisa, que é nós sabemos que no final do dia o recrutamento, a retenção, a manutenção desses talentos faz toda a diferença em qualquer operação, né? Em um mundo onde inteligência artificial, tecnologia acaba nos levando para algum nível, o talento humano, ele sem dúvida nenhuma é extremamente importante. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Os profissionais de nicho, e aí aqui no fórum da Altasnet nós estamos falando de profissionais da área de segurança, estão sendo laçados a preço de ouro, né? Como é que você lida com essa questão da mão de obra escassa, né? Você tem algum programa de retenção? Você tem algum programa de capacitação da equipe? Você tem alguma parceria com alguma faculdade, alguma universidade? Dá uma pavimentada aqui para a gente. Como é que você está lidando com esse desafio de mão de obra, de gente, de talento? Vamos lá. Esse é o desafio de todo mundo, né? Principalmente falando de Belo Horizonte, né? Onde a gente acaba sendo uma cidade grande, porém não é igual todo mundo fala, uma roça, né? Mas esse desafio, primeiro, eu tenho vários fornecedores parceiros. Segundo, a gente tenta o tempo todo fazer. Ontem mesmo a gente teve um evento de tecnologia onde eu procuro trazer informações
conteúdo, estimular o pessoal que ali na Unimed a gente está investindo muito em tecnologia, que a gente tem muito projeto, onde eles vão poder desfrutar e vão poder aprender. A gente tem um grupo que a gente chama de grupo de clima, que tem uma turma lá que é dedicada a trabalhar junto com a equipe, que eu acho super bacana. A gente tem café da manhã, a gente começou o ano passado com a premiação interna, que a gente entrega troféu para o destaque do mês, aí o pessoal coloca no LinkedIn, né? A gente tem um bate-papo comigo lá, que é com junta a equipe, não gerência, coordenação, mas a equipe mesmo, né, que está no dia a dia. A gente bate um papo, eu vejo quais são os problemas do dia a dia, depois eu, né, tento retornar com feedback, o que a gente consegue resolver, o que não consegue. Treinamento, muito treinamento. Mas o que eu falo que é importante, Ezequiel, é a gente estar próximo da equipe, né? Entender a dificuldade de cada um, poder ajudar ali no dia a dia, né? Essa questão do home office, às vezes um gosta de trabalhar em casa, o outro gosta de estar no presencial, então é entender o momento de cada um. Eu acho que aquela questão de comando e controle que existia antigamente tem que acabar, né? E proporcionar um ambiente agradável para a equipe, né? Eu acho que a gente já passou por isso. A equipe, você tem que ser próximo, você tem que entender, mas no dia a dia é mostrar para eles que a gente tem muita coisa para fazer junto, muito projeto bacana. A Unimed investe muito em tecnologia, então eu tento passar para eles o tempo todo isso. Eu já consegui reverter algumas pedidos de demissão dessa forma, mostrando que a Unimed é uma empresa muito bacana de trabalhar, é uma empresa que eu gosto. Eu estou lá há 2 anos e eu vejo que tem muita coisa legal para ser feita, né? E eu tento descer para eles tudo que a gente pode fazer junto e onde que nós podemos chegar, né? Tem um momento de cada um, né? Às vezes um é financeiro, o outro é qualidade de vida. Então é entender qual que é o momento dessas pessoas e poder proporcionar para eles que ali eles podem desenvolver, pode ter na Unimed, né, o que eles estão procurando para o futuro e carreira deles, entendeu? Que legal, muito bom, muito bom. Então falamos de equipe e eu super concordo com você. Eu acho que dá direção, acho que estar próximo, entender uma assimetria também temporal, né? Se alguém está no início de carreira, ele tem algumas necessidades, se ele está mais no meio, no final, também no momento de vida, quem é solteiro tem um tipo de necessidade, quem está com filhos, eu acho que essa proximidade traz essa condição, né? E eu vejo que vocês realmente cuidam de pessoas, né? Nesse sentido. Bacana, a gente finda esse bloco de falar de pessoas, aí a gente vem para um outro bloco, que acaba sendo meio antagônico, mas que no final do dia, para a gente que é estrategista, falar de inteligência artificial é quase que falar da extensão dessas competências humanas, né? Eu vejo que tem um paradigma aí, eu vou substituir pessoas, eu gosto dessa fala que, na verdade, a substituição sobre inteligência artificial é para quem não utilizar, né? Ou seja, essa pessoa vai ficar obsoleta, né? Então, dentro desse bloco aqui, eu quero falar um pouquinho dessa questão, que nesse ambiente, né, onde a IA ela ganhou definitivamente os palcos da eficiência, da produtividade em diversos setores, me fala um pouquinho dessa estratégia de adoção de inteligência artificial na Unimed e como que vocês estão estruturados para surfar nessa onda. Essa é a pergunta número 1. A 2 em a segurança, em cibersegurança, existe também uma visão, existe alguma coisa que vocês estão fazendo voltado para essa questão do uso da inteligência artificial? Vamos lá.
Vou pegar a primeira e depois, se eu esquecer, você repete a pergunta da segunda. Claro. A Unimed, a gente tem um portfólio de estratégia de IA, tá? A gente está dividido com a inovação e dentro da TI tem uma gerência, uma gestão que também toca esse portfólio, né, conduz esse portfólio por área, né? A gente tem vários projetos, inclusive projetos que foram premiados, né? Tem o que a gente comentou há pouco, que é a autorização de exames, hoje é através de inteligência artificial. A gente tem um projeto que a gente está fazendo agora, que é direcionamento do paciente para o hospital, direcionar o paciente para o melhor atendimento, né? O mais rápido, o melhor, o mais assertivo, para ele não perder tempo, vai num hospital, depois ter que ir em outro, né? E entrando na segurança, né? Que está aqui as altas net, né? A gente pensa em que a segurança ela tem que ter uma resposta rápida, né? Tem ali hoje, a gente fala de CIEM, né? Fala de um monte de ferramentas, a gente pensa que na segurança, como que pode nos ajudar a identificar rápido, né? Identificar rápido, ajudar. Eu não penso que IA vai substituir pessoas, né? Eu acho que vai ajudar muito. Por quê? Porque tem que ter uma pessoa ali para poder dar o comando. Até escutei isso ontem, eu achei legal e foi muito bacana. Tem que ter a pessoa para ativar o comando. Então, a gente tem vários projetos, eu vejo que o mercado tem falado, todo mundo que eu recebo fala de IA e a gente não está atrás não, a gente tem feito vários projetos, para você ter ideia, tá, Ezequiel? Hoje no meu portfólio a gente está com 16 projetos de IA dentro da TI. Tá? Que legal, bacana, bacana. E aí, só lembrando os nossos ouvintes aqui, né, Unimed, como cliente aqui da Altasnet, vocês podem escolher qualquer sabor de solução, desde que seja com a Altasnet. Né? Só puxando a sardinha aqui pro nosso lado, né, Luiz? Tá certíssimo. Luiz, indo para uma linha aqui de encerramento, eu gosto de explorar uma questão que eu vejo que vocês na Unimed, você como executivo, como estrategista, acaba vivendo, né? Você é um cara que malha, que cuida do corpo, da mente, e eu entendo que acaba tendo uma completude quando a gente fala de propósito, né? E a reflexão que eu quero trazer com você é o seguinte: estando nesse ambiente, né, tão relevante que nós mesmos colocamos aqui ao longo do nosso bate-papo, né, que é esse ambiente da saúde, focado nesse nicho da Unimed, traz um pouquinho aqui para o nosso ouvinte essas reflexões, né? Dessa questão pessoal, profissional, como é que você está lidando com isso, como é que você cuida do corpo, da família e, sobretudo, sobre esse recorte, né? Realmente entregar, e olhando aqui para você, você tem brilho nos olhos ao falar dessa operação aí da Unimed, que sem dúvida nenhuma vocês estão cuidando das coisas mais importantes que a gente tem. Boa, você pegou num ponto que eu gosto. A área de saúde, como eu falei, já tem mais de 15 anos. Tentei sair da área de saúde, mas voltei. Cuidar de vida, cara, para mim é um propósito. E eu acho que cada um tem um propósito de vida. Eu acho que Deus falou comigo assim, ó, você tem que ir para a área de saúde. É uma coisa que eu gosto. E uma coisa que eu falo, Ezequiel, é o seguinte: eu sou um cara que eu sempre fiz jiu-jitsu, gosto muito eu faço jiu-jitsu, corro, malho, e é um equilíbrio, né, que a gente tem que ter. A área de saúde, para quem conhece, é 24/7, é uma loucura, mas na vida a gente tem que equilibrar, a gente tem que ter tem que ter também qualidade de vida, cuidar da família, se entregar um momento para Deus, tá ali porque senão não faz sentido. E a Unimed é isso, a Unimed ela tem uma preocupação muito
com a vida. Ela tá, o que eu acho legal, principalmente dos cooperados, da diretoria, é que os médicos eles estão muito preocupados em fazer o melhor. Cara, é impressionante o tanto que eles investem em tecnologia, mas não investem em tecnologia, não é só pensando, investe em tecnologia por investir, eles estão preocupados no que nós estamos entregando para a ponta, no resultado na ponta. Legal. Não é o resultado financeiro, não, é o resultado que nós vamos levar e facilitar a vida do paciente na ponta. Que legal. Entendeu? É isso que eu acho muito legal na Unimed. E isso encaixa com o propósito que eu tenho de vida, entendeu? Então, assim, é o casamento ali, sabe? Eu acho muito, muito bacana isso. Então, um pouco do que eu penso é isso, cara. Eu acho legal, bem bacana. E parabéns, né? Eu vejo, né, das suas ações, da maneira que você conduz. Esse é o caminho, né? Tem que fazer sentido. Né? Que legal, que legal. Falando em propósito, deixa eu reforçar o propósito da Altasnet. Simplificar a vida das pessoas com soluções digitais, inovadoras e seguras. Tá? Indo para uma linha de finalização e lembrando aqui o nosso ouvinte que curtam aqui o nosso canal, esse nosso podcast, deixe seus comentários, compartilhe com os amigos, com seus colaboradores. Isso faz com que esse tipo de bate-papo que nós estamos tendo aqui com o Luiz chegue a mais pessoas. Luiz, indo para uma linha de encerramento nosso aqui, para a gente fechar, a gente tem um ritual aqui no podcast Altasnet, onde a gente faz uma dobradinha. Eu falo assim, ó, na Altasnet você pode, e aí você vai falar assim, decolar, mas com energia. Beleza? Beleza? Tá, então vamos aqui, ó, já encerrando aqui o nosso bate-papo, o nosso café gostoso. Na Altasnet você pode decolar. Aí, muito bem. Quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, por esse bate-papo gostoso, com muita informação, com muita experiência em diversos momentos, sobretudo da saúde. Quero agradecer a parceria da Altasnet, aqui junto com a Sucesso Minas. Obrigado pelo tempo de vocês. Sigam aí as nossas redes sociais, continue acompanhando os nossos conteúdos. O nosso compromisso é sempre trazer profissionais do calibre aqui do Luiz, com experiências, com cases, falando dos desafios desses segmentos junto com a estratégia de tecnologia adotada. Obrigado e até a próxima, pessoal.